Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre o que é a esquerda. O que é que nós entendemos quando falamos em esquerda política? Então vamos analisar a esquerda política e vamos mergulhar nos principais pressupostos desta doutrina política e das várias correntes de pensamento que podemos incluir ou classificar naquilo que é designado como esquerda. Então, primeiro, esquerda e direita são conceitos políticos que foram, digamos assim, de certa forma, foram organizados a partir da Revolução Francesa de 1789, a bem conhecida Assembleia, que teve lugar em que o clero e a nobreza se posicionava à direita do rei e o povo, o chamado Terceiro Estado, se posicionava à esquerda. E a partir daí, estes conceitos de posições, digamos assim, esquerda e direita, ficaram, até hoje, digamos assim, ficaram, digamos assim, como convenções, digamos assim. Convencionou-se que existe uma esquerda e uma direita, e depois também um centro mais moderado, e em termos da história das ideias políticas, então temos um eixo horizontal em que temos de um lado a esquerda, do outro a direita e no meio temos, portanto, o centro. Bom, isto toda a gente sabe, é o beabá, e a esquerda posiciona-se daquilo que ficou convencionado do lado do chamado do povo, não é? Mas como vamos ver, tudo isso é muito subjetivo. Porque, como nós vamos ver, houve uma mutação, digamos assim, uma evolução destas ideias, destas primeiras ideias, esquerda e direita, em relação ao posicionamento do rei, porque isto aconteceu no século XVIII, e hoje, no século XXI, já nada disto, digamos assim, faz este sentido, digamos assim, que tínhamos no século XVIII, na Revolução Francesa. Então, o que é a esquerda política? E é isso que nós vamos aqui analisar e temos de ter em conta que houve uma evolução no espaço e no tempo, como eu disse, daquele posicionamento para aquilo que hoje existe. E muitas vezes as posições podem até trocar completamente o sentido, ou seja, algo que tinha um significado no passado, hoje pode até ter o significado contrário. Daí a importância de analisarmos sempre no estudo do pensamento, da história do pensamento, da história das ideias, analisar sempre o contexto, os contextos em que as ideias foram surgindo, não é? E foram depois evoluindo para outras ideias, digamos assim. Então podemos dizer que as ideias estão em constante movimento. Isto é um facto. No plano das ideias, nós temos que saber que as ideias estão em constante movimentação. Então, podemos dizer, o que é a esquerda política? Ponto de interrogação. Então, vamos agora analisar vários pressupostos que têm a ver com a ideia de esquerda do século XXI. Portanto, que vem do século XVIII, mas que teve uma evolução até ao século XXI. Então, temos, primeiro, a esquerda acaba por ser uma ideologia. Palavra ideologia que vem de ideia. Portanto, a sua raiz da palavra etimológica vem, portanto, da palavra ideia. Portanto, é uma ideologia. Portanto, acaba por ser uma corrente de pensamento baseado numa ideologia que depois vai formar várias outras correntes. Portanto, vai haver uma evolução de várias outras correntes, mas
partindo da base de que a esquerda é uma ideologia. Então, é uma ideologia política, ponto número 1, e esta ideologia política tem como principal conceito, digamos assim, ou tem como principal ideia a rejeição de todo o tipo de sociedade tradicional. Mas, como vamos ver, no século XXI não é bem assim. Porque no século XXI a mutação da esquerda vai fazer com que, já me estou a adiantar, mas é só aqui uma pequena parte, vai fazer com que essa ideologia que começa por rejeitar todo o tipo de sociedade tradicional vai, de certa forma, não o abraçar, mas vai, de certa forma, compactuar, digamos assim, com uma certa sociedade tradicional islâmica. Daí a expressão em francês l'islamo-gauchisme, que quer dizer o islamo-esquerdismo que existe em França, esta aliança entre Jean-Luc Mélenchon e, por exemplo, as organizações islâmicas, como a Irmandade Muçulmana, que existe em França um género de uma aliança, um conluio entre essas duas forças. Então, como vamos ver, esta ideia de que esta ideologia política que rejeita todo o tipo de sociedade tradicional acaba por abraçar uma sociedade tradicional de cariz islâmico, mais tarde, já no século XXI. Portanto, isto é outra coisa, foi apenas uma parte. Então, mas vamos então o que é a esquerda política. Meus amigos, tudo o que eu aqui vou falar tem base no livro que eu vou aqui mostrar de Roger Scruton, Tolos, Impostores e Incendiários, que são os pensadores da nova esquerda. Portanto, eu fui buscar aqui algumas ideias de Roger Scruton, que isto é um livro muito interessante e muito importante para fazermos aqui o estudo e a análise de o que é que nós entendemos por esquerda. Então, ideologia política, primeiro, que rejeita todo o tipo de sociedade tradicional. Segundo, é também uma ideologia que rejeita a propriedade privada. Além de rejeitar a propriedade privada, ela também vai atacar todos os detentores da propriedade privada. Portanto, ela vai fazer um ataque àqueles que detêm, aos chamados, aqueles que detêm a propriedade privada. Porquê? Porque, segundo a visão desta esquerda, desta ideologia, ela é tida como todos os males da sociedade. Então, para esta ideia, para esta ideologia, a propriedade privada é tida como todos os males da sociedade. Então já vimos duas coisas, duas premissas, digamos assim. A ideologia política que rejeita todo o tipo de sociedade tradicional, a ideologia política que rejeita a propriedade privada e que ataca a propriedade privada porque acha que ela é a origem de todos os males. Terceiro, é a ideia de que deve haver uma apropriação coletiva dos principais meios de produção. Vou repetir. A ideia de que tem de haver uma apropriação coletiva dos principais meios de produção, ou seja, será a nacionalização da economia, das empresas, de tudo o que faz uma sociedade. Então, já estamos aqui com 3. Vamos ver agora a quarta. É a subordinação da análise política à análise económica. Temos aqui uma subordinação do político ao económico, e não o contrário, não é o económico a reboque da política, mas sim a política a reboque do económico. E daí as ideias centrais do marxismo científico, com a sua infraestrutura e superestrutura, vão fazer com que a análise económica seja, portanto, a que comanda as ideias e não a análise política. E depois temos também a subordinação da análise política isto agora estamos a falar da nova esquerda,
aquilo que nós chamamos a cultura da inclusão. Vamos ver isso um pouco mais para a frente. Então já temos aqui 4. A ideia política que rejeita todo o tipo de sociedade tradicional, a ideia política que ataca e rejeita a propriedade privada, a ideia política da apropriação coletiva dos meios de produção, a ideia política da subordinação do político ao económico, a ideia política de que toda a cultura deve se submeter à cultura da inclusão. E agora vamos ver outra ideia. A ideia, isto é um pouco mais complexo, mas eu vou explicar. A ideia de que as periferias vão substituir o centro. Isto é importante porque isto aqui já estamos a falar da transformação da esquerda clássica para a nova esquerda. Nós aqui no vídeo, para ser mais fácil, vamos falar em esquerda clássica e vamos falar em nova esquerda. Há uma transformação, há uma mutação da esquerda clássica para a nova esquerda. Então, a defesa das periferias, dos periféricos, em relação ao centro, que eu passo a explicar. O que são as periferias? São tudo o que diz respeito às minorias. Tudo o que diz respeito a tudo o que é normalmente o que está na periferia, ou seja, são as ideias desenvolvidas da nova esquerda, como, por exemplo, as teorias inclusivas, diversitárias, as teorias do género, as teorias antirracistas ou racialistas. Tudo isso são as periferias que vão substituir o centro. O centro serão as ideias maioritárias das populações, não é? Outra ideia, já temos aqui uma série de ideias, estão a ver? Uma série de, podemos dizer, conceitos, que é o chamado complexo do ressentimento. Isto é muito importante porque isto permeia todos os atores da esquerda política. Eu vou repetir. O complexo do ressentimento. Ressentimento em relação às sociedades ocidentais. Muitas vezes este ressentimento vai criar os fenómenos de reescrever a história, de que as sociedades hoje têm de pagar pelo passado, não é? De que tem que haver um arrependimento das sociedades ocidentais em relação, por exemplo, às sociedades não ocidentais, não é? Que vamos chamar isso de sociedades não ocidentais, em relação a todo o passado que, segundo esta ideia do ressentimento, o escravagismo, o colonialismo, as conquistas, os próprios descobrimentos, não é? Na formação de províncias, como nós aqui em Portugal tivemos as tais províncias ultramarinas, tudo isso vai criar o complexo de ressentimento em relação às sociedades ocidentais. E, por fim, o último, que é o binómio entre opressor e oprimido, que é um dos mais importantes, que permeia completamente a nova esquerda, que já vinha da esquerda clássica, do marxismo, e que permeia a nova esquerda. Ou seja, primeiro tínhamos os opressores oprimidos, que eram o operariado, não é? O trabalhador, o operariado, que era o proletário, e depois tínhamos a burguesia, que era o patronato, que era... Então tínhamos aqui os opressores e os oprimidos. Na mutação da esquerda clássica para a nova esquerda, temos uma mutação em que do proletário à burguesia patronata, não, do proletário trabalhador operário, que era oprimido pela burguesia patronato, digamos assim, que era o opressor, temos uma mutação para a raça e o sexo, e também um pouco de novas ideologias, que vamos chamar as ideologias verdes, que eu já vou explicar o que é, que os meus amigos já sabem, não é? Então temos essa mutação que a partir de agora vão ser as periferias, como eu falei, essas periferias, portanto, ideologias inclusivas, minorias,
minorias sexuais, minorias raciais, próprias minorias físicas, não é? Como, por exemplo, as pessoas que têm um corpo que hoje reivindicam que existe uma certa gordofobia, por exemplo, as pessoas que defendem o meio ambiente, os chamados defensores ambientalistas, tudo isso, todas essas minorias, a partir de agora vão ser os oprimidos e o opressor já não vai ser o grande capital, ou seja, a burguesia, patronato, mas sim a sociedade tradicional. Houve aqui um deslocamento e já vamos perceber porque é que deixou de ser, digamos assim, a burguesia patronato, digamos assim, e passou a ser as sociedades tradicionais, ou seja, a nação, a cultura, a língua, a tradição, a história, tudo isso, a identidade dos povos autóctonos, tudo isso vai ser o novo opressor. Então temos aqui este binómio opressor-oprimido, que teve uma deslocação, como eu agora expliquei, faz parte do que é a esquerda quando nós falamos o que é a esquerda. Então vamos resumir rapidamente, foram aqui ditas muita coisa. Então temos a ideologia política que rejeita todo o tipo de sociedade tradicional, a ideologia que rejeita e ataca a propriedade privada, a ideologia da apropriação coletiva dos principais meios de produção, a subordinação da análise política à análise económica, a subordinação da cultura tradicional à cultura inclusa ou inclusiva, a defesa das periferias em relação ao centro, o complexo do ressentimento em relação às sociedades ocidentais e o binómio opressores-oprimidos. Tudo isso prefaz esta ideologia, que é uma ideologia que como nós vamos ter, é bastante complexa, tem muitas estruturas dentro dela, portanto ela não é uma coisa simples, é uma coisa complexa, composta de várias partes, e esta ideologia é aquilo que nós chamamos a ideologia esquerdista. Pronto. E, partindo então da análise do eixo que eu falei, esquerda-direita, podemos dizer que a maior parte de todos esses pressupostos que eu falei enquadram-se na defesa de uma sociedade global. E nós vimos perfeitamente isso no marxismo clássico, com a primeira, a segunda e a terceira internacional, em que o próprio troicismo teve uma importância também grande nisto. Então, toda esta ideologia de esquerda, com todos esses pressupostos que eu falei, enquadra-se também numa visão do mundo, agora estamos a falar de uma visão do mundo, uma visão global. Uma visão global. E não uma visão nacional, como nós vamos ver. O oposto de uma visão nacional. O oposto daquilo que nós chamamos hoje pátria, esta ideia, esta ideologia, que é a ideologia da esquerda, opõe-se completamente ao conceito de pátria, que é isso que nós temos que entender. Então, visto isso, depois no fim vamos ver alguns livros para nos ajudar a entender a evolução da esquerda. E, desde já, quero mostrar breve História Mundial da Esquerda, daqui, de Solon Sun. É importante este trabalho aqui para nós entendermos toda a evolução desde o século XIX, desde as primeiras ideias do marxismo, 1848, até chegar ao século XXI, indo buscar as ideias da Revolução, principalmente nas ideias da soberania popular e da vontade geral, de Jean-Jacques Rousseau. Tudo isso é importante para nós entendermos esta visão da esquerda. Então, correntes e pensadores da esquerda. Meus amigos, a esquerda não nasce no marxismo, no século XIX, em 1848, não. Eu penso que o nascimento das ideias da esquerda, aquilo que eu acabei de falar, da ideologia da esquerda, ela começa a nascer, de certa forma podemos falar em Platão, Tomás Moros, Carpocrates, podemos falar nestes autores da antiguidade, mas eles nunca falaram, eles transmitiram uma ideia coletiva, ou seja, uma ideia do coletivismo, que é a base principal da esquerda, não é? O coletivismo, mas ainda não falavam numa ideologia de esquerda. Isto começa principalmente nos trabalhos de Jean-Jacques Rousseau,
com a vontade geral, o indivíduo, o cidadão, entrega-se ao coletivo. Portanto, ele vai entregar-se para formar a vontade geral, portanto, porque foi uma reação ao liberalismo. Portanto, é preciso nós entendermos que uma das principais correntes de pensamento da esquerda é o socialismo, e o socialismo é uma reação, portanto, no século XVIII, contra o liberalismo. É uma reação ao liberalismo, não a sociedade conservadora, atenção, como muita gente pensa, porque o liberalismo sai da Revolução Francesa, não é? Os primeiros escritos de Benjamin Constant, rejeita o antigo regime, rejeita o pensamento dos contra-revolucionários e vai ser a base da sociedade no século XVIII, portanto o liberalismo. E depois, quando vem o socialismo, que nasce na Revolução Industrial da Inglaterra, derivada das más condições dos trabalhadores, principalmente os trabalhadores das fábricas, portanto, a exploração do trabalho infantil, a pobreza e a miséria que havia nas fábricas, nasce o pensamento, esse pensamento socialista, que vai nascer ali, no século XIX, não é? Que vai nascer no socialismo. E vai haver vários tipos de socialismo até chegar ao marxismo. E depois do marxismo há uma evolução, uma transformação para a nova esquerda de que aqui nos fala Roger Scruton. Então, primeiro temos o socialismo utópico. E aí já podemos incluir Platão, o filósofo, Tomás Moros, com a sua famoso trabalho, a Utopia, não é? A famosa ilha utópica, os trabalhos de Carpocrates, que era um esotérico gnóstico, mas que materializou certas ideias coletivistas. Então temos esse socialismo utópico, que é idealizar o mundo perfeito, que vai ter umas sérias implicações nas ideias de Jean-Jacques Rousseau, do bom selvagem. Não é do homem bom, e é a sociedade é que corrompe o homem. Meus amigos, isto é o beabá do pensamento esquerdista, porque depois, na segunda parte deste vídeo, eu vou falar do porquê que os comentadores da televisão, os analistas, os comentadores, porquê que os pivôs, porquê que os chefes de redação, os diretores e toda esta gente da comunicação social pensa como pensa. Porque eles, nas universidades, nas faculdades, foram doutrinados a partir destas bases. O homem é bom, a sociedade é que é má. Como eu falei, de certa forma a propriedade privada é uma coisa má, é visto como todos os males, então temos que libertar o homem da propriedade privada. As sociedades, portanto, as sociedades tradicionais são sociedades fechadas, as sociedades pós-modernas são sociedades abertas. Tudo isso vai premiar, digamos assim, a mente de todos esses comentadores. E é por isso que nós temos que entender aqui, na história das ideias, as várias correntes. Então temos o socialismo utópico, Platão, Carpocrates, Tomás Moros. Depois temos o socialismo idealista. Idealista, que é a ideia que prefaz, digamos assim, a ideologia, abre o campo para a ideologia, que é Saint-Simon e Sismondi. Vão ser os primeiros teóricos. É muito famosa a passagem de que o que é que acontecia se toda a nobreza e toda a aristocracia morressem 1000 e tal pessoas da aristocracia. Estou a arredondar o pensamento, não é? De Saint-Simon. Se morresse não sei quantas pessoas da realeza, da aristocracia, do clero, e depois, ao mesmo tempo, se morresse uma série de pessoas que fizesse parte das pessoas que trabalham na altura, não é? Nesse tempo, que trabalhavam no artesanato, que trabalhavam de certa forma na construção, que fossem pessoas com trabalhos importantes, não é? Trabalhos que na altura que existia, como médicos, pedreiros, pessoas importantes. E o que nos diz aqui Saint-Simon é que o que é que faria mais falta à sociedade, não é? Será que são as pessoas com títulos ou as pessoas que têm uma ação utilitária, digamos assim, na sociedade, em termos de trabalho? O que é que faria mais falta? Ou seja, o que é que nos diz aqui no socialismo idealista? O que nos diz aqui é que, praticamente, vemos aqui claramente uma rejeição de toda a sociedade clássica, toda a sociedade conservadora e
uma nova ênfase na sociedade, aquilo que eu vou chamar a sociedade do trabalho, digamos assim. Então, depois temos o socialismo associacionista, em que vamos ter Robert Owen e Charles Fourier. Robert Owen, Inglaterra, que vai ter uma visão mais comunitária, digamos assim, e temos Charles Fourier também, em que vamos ter aqui a importância das sociedades cooperativas, dos associacionismos, daí a própria palavra socialismo associacionista. Essas ideias de que estamos a entrar no campo do social. Portanto, a pessoa que é de esquerda vai entrar completamente no campo do social e vai rejeitar todos os outros campos. Depois temos o socialismo anarquista, como Proudhon e Bakunin, que vão ser teóricos, que vão ter uma certa importância, que depois até vão influenciar o próprio liberalismo, que mais tarde se vai tornar nas teorias libertarianas, não é? Depois, por fim, que ainda há mais algumas correntes, temos o socialismo científico, que é o marxismo, não é? Em que temos os dois autores principais, Marx e Engels, não é? Depois temos o neomarxismo, chegamos à nova esquerda, de que nos fala Roger Scruton, em que temos então aí várias escolas de pensamento que vão entrar em ação, principalmente no século XX, em que vamos ter a escola de Frankfurt, vamos ter as teorias gramscianas de ocupação dos meios culturais e meios dos meios de comunicação, digamos assim, comunicacionais, digamos assim. Depois temos a importância de autores da French Theory, como Sartre, Foucault e muitos outros, Edouard Said e muitos outros, autores da nova escola francesa como Badiou, Zizek também, aqui muito bem analisado no trabalho de Roger Scruton. E depois chegamos à segunda parte do século XX e princípios do século XXI com o chamado wokismo, que se fala tanto, não é? A chamada ideologia woke, que se fala tanto, com autores como Judith Butler e Robin DiAngelo e muito mais autores, que agora não vale a pena estarmos aqui a falar. Bom, então, meus amigos, já vimos então o que é a esquerda, que rejeita todo o tipo de sociedade tradicional, que rejeita a propriedade privada, que tenta se apropriar dos meios de produção, subordina a análise política à análise económica, faz uma defesa das periferias em relação ao centro, tem um certo complexo de ressentimento em relação às sociedades ocidentais e se caracteriza pelo binómio opressor-oprimido, oprimido-opressor. Pois bem, meus amigos, antes de irmos à parte final do vídeo, que tem a ver com o espaço mediático e o espaço cultural, eu devo daqui dizer o seguinte, e não é leve o que eu vou dizer, portanto, não é nada de uma forma leve o que vou agora aqui dizer, mas tenho que dizer que quase que se pode comparar esta ideologia de esquerda com uma doença, meus amigos. Isto acaba por ser uma doença psicológica. Porquê que eu estou a dizer que isto é uma doença psicológica? Porque quando alguém, por exemplo, na sociedade, isto agora em termos de psicologia, não é? Quando alguém demonstra ter um certo complexo de inferioridade, demonstra ter um tipo de, quase que eu posso dizer, de raiva em relação a um grupo de pessoas, por essas pessoas serem detentoras, em termos materiais, de coisas que esta pessoa não tem, quando essa pessoa começa a sentir-se oprimido em relação a opressores, com esta pessoa começa a sentir-se discriminada, que é uma palavra, discriminação é uma palavra muito utilizada pela esquerda, chegamos aqui a uma patologia
chegamos aqui a uma doença. Chegamos aqui a uma doença do foro psicológico. Então, a esquerda é uma doença psicológica. É um complexo de inferioridade que vai criar um ressentimento. Por isso é que Roger Scruton e muitos autores, Jean-François Bernstein, houve outros autores que falam-nos numa psicologia do ressentimento. Ou seja, para concluir aqui a análise dos pressupostos do que é a esquerda política, é uma psicologia do ressentimento. Então, quando vos perguntarem o que é a esquerda política, é uma psicologia de ressentimento. É um ressentimento. Geralmente, essas pessoas todas que nós vemos, do Bloco de Esquerda, do LIVRE, do PAN, os socialistas também, normalmente essas pessoas, dentro delas, há uma certa psicologia de ressentimento. Elas estão ressentidas. Nós vemos elas a comentar na televisão, muitas vezes, elas imaginam um bode expiatório, não é? Para elas, aquelas pessoas são pessoas que defendem o grande patronato, que defendem... São pessoas, elas imaginam na cabeça delas que há uns opressores, não é? Uns opressores que detêm meios económicos, que querem controlar a sociedade. Eles chegam a imaginar que essas pessoas querem invadir o Portugal e o mundo. Elas na cabeça delas, porquê? Porque é uma psicologia do ressentimento. Elas estão ressentidas. Geralmente, todas as pessoas que têm este complexo são pessoas que tiveram problemas na infância. Pessoas em que os pais batiam, porque os pais bebiam, pessoas que foram pais separados, que foram deixados entregues completamente à sociedade. Muitas delas tiveram em portanto, centros de acolhimento e, digamos assim, orfanatos. São pessoas que tiveram problemas psicológicos muito grandes. Geralmente, essas pessoas que defendem isso, quando alguém tem raiva de outra pessoa porque acha que essa pessoa tem uma posição social mais alta, que é isso que acontece. Muitas vezes isto é uma psicologia do ressentimento. Então, a esquerda política, a chamada esquerda e principalmente a extrema-esquerda, essa extrema-esquerda que vai para o extremo é um puro ressentimento psicológico que vai na cabeça dessas pessoas. Porque, meus amigos, rejeitar tudo o que é tradicional, rejeitar a propriedade privada, abraçar o igualitarismo de uma forma utópica, querer apoderar-se de todos os meios de produção de uma sociedade, não é? A subordinação da análise política à análise económica, a defesa de uma cultura de inclusão que deve ser obrigatória para todos, a defesa das periferias em relação ao centro, a defesa das ideologias inclusivas, do complexo do ressentimento em relação às sociedades ocidentais, que nós devemos pagar aquilo que os nossos antepassados já andaram a fazer. Sabe-se lá o quê, não é? Que cria este binómio opressor-oprimido, tudo isso é uma patologia séria e psicológica de ressentimento. Portanto, é isso que é a esquerda. O resumo da esquerda é isso, meus amigos. Então, vamos agora, feito este diagnóstico, esta análise, por isso é que há muita gente que chama esquerdopatas. Porquê que nós vemos às vezes no YouTube, alguns youtubers, estes esquerdopatas, aquilo é uma esquerdopatia, aquilo é uma doença, meus amigos. A esquerda é uma doença. O próprio Roger Scruton está a entender isso no livro dele. E por isso é que o título do livro, Tolos, Impostores e Incendiários. Veja bem o título do livro deste autor. Então, antes de irmos aqui que eu quero aqui mostrar no final uns 5 livros interessantes, vamos agora nos ater um pouco a uma coisa que tem acontecido aqui, principalmente agora aqui na Europa. E nós estamos a ver este fenómeno, porque isto é um fenómeno, aquilo que eu vou falar, principalmente agora com a vitória de Donald Trump, e com tudo o que a administração de Donald Trump está a fazer neste momento, ou seja, estão a desmascarar, digamos assim, tudo o que uma certa esquerda andou a fazer nos Estados Unidos. Esquerda esta aliada com os poderes financeiros, que nós vamos ver depois aqui no livro que eu vou falar no fim.
E o que é que acontece? Este fenómeno que eu estou aqui a falar não é mais do que a ocupação dos meios culturais e os meios mediáticos. Ou seja, vou dar aqui o exemplo de Portugal. Os nossos meios culturais e mediáticos, os meios culturais, por exemplo, o teatro, o cinema, os programas televisivos e culturais que dão muitas vezes nos canais de televisão aberta. Depois temos os meios mediáticos, a comunicação social, que são as televisões, as rádios, as revistas, os jornais, na internet, tudo o que são sites oficiais, nas plataformas como o YouTube e por aí fora são, portanto, os podcasts, geralmente todos da esquerda, né, da chamada esquerda, a maior parte das vezes pertencem a esses meios de comunicação. Tudo isso, meus amigos, toda esta comunicação social e todo este meio cultural está completamente ocupado. Esta é a palavra que eu quero aqui utilizar neste vídeo. Está completamente ocupado por estes, por estes atores que pertencem à nova esquerda. Pertencem ao socialismo e à nova esquerda. Estes atores estão nas televisões todas. E muitas vezes, nós somos obrigados a desligar praticamente a televisão. Quem ainda vê a televisão, porque muita gente deixou de ver. E também, o que é que isto está a criar? Está a criar que estes canais de televisão estão a cair em termos de audiência. Portanto, a audiência cada vez mais está a cair, porque muita gente está a deixar de ver. As pessoas estão a procurar informação noutros meios, porque existem muitos outros meios para se poder ter informação, não é? E o desespero é tão grande, que isto está a criar uma censura. Está a criar, por exemplo, nós estamos agora aqui em França, eu vou dar aqui o exemplo do canal C8, que é um canal que foi censurado, deixou de poder emitir. Um canal de televisão que deixou de emitir e parece que estão a falar que agora vão continuar e parece que o objetivo também é censurar CNews. Porquê? Porque são canais que não seguem esta ideia, estas ideologias que eu falei hoje. Não são canais de esquerda, são canais que defendem valores mais tradicionais, valores conservadores, valores que se podem, de certa forma, no eixo horizontal, classificar dentro da direita, valores que defendem uma visão patriótica e popular, ou populista, como queiram chamar. E tudo isto sai do âmbito desta visão, desta esquerda ideológica. E esta esquerda ideológica, a reação dessa esquerda ideológica, que está completamente apavorada com aquilo que aconteceu com Donald Trump. O Donald Trump neste momento está a crescer. Estão a ver crescer os chamados partidos populistas em toda a Europa. Não é? Há cada vez mais pessoas que rejeitam estas ideologias que eu falei hoje, que fiz aqui a decriptagem, não é? E esta comunicação social, em vez de se adaptar, não é? Em vez de ter um processo de adaptação, o povo agora está a ficar mais conservador, o povo agora está com ideias mais da direita, mais populares, então nós vamos começar também a seguir, não é? Porquê? Porque os meios de comunicação servem as populações, não são as populações que servem os meios de comunicação, meus amigos. Porque se forem as populações que servirem os meios de comunicação, vai acabar que as populações se vão separar, digamos assim, dos meios de comunicação. E vai haver um fosso, como já está a acontecer. Como aconteceu nos Estados Unidos, como já está a acontecer em França e em muitos países. Na Alemanha está a acontecer isso. Um fosso muito grande entre a comunicação social e as populações, que começam a rejeitar. Porquê? Porque cada vez que que assistem à comunicação, não é? Neste caso as televisões e por aí fora, as revistas é a mesma coisa, os jornais, a rádio está impossível aqui em Portugal mesmo. Os jornais é a mesma coisa, as revistas é a mesma coisa. Nós temos jornais, eu não vou aqui dizer os nomes,
temos jornais que parece que não estamos aqui a ver os partidos da nova esquerda e os partidos socialistas. Portanto, aquilo é tudo... parece que nós estamos a assistir... portanto, aos anos 20 e aos anos 30 e aos anos 40 na antiga União Soviética, ou na própria China, não é? Do Mao Tse-tung, não é? Ou em Cuba, ou nesses países assim. Então, porquê? Porque esta comunicação social abraçou esta visão das universidades e das faculdades. Todos os pressupostos que eu aqui analisei, os jornalistas, vamos agora ver as causas, os jornalistas, os comentadores, os pivôs, os redatores, os diretores de operações dentro das televisões, das redações, todos eles, a maior parte, praticamente quase todos, vêm das universidades portuguesas, como a ISCTE, como essas universidades todas, em que levaram lavagens de cérebro de todos esses pressupostos que eu falei. Rejeitar a sociedade tradicional. Ver a propriedade privada como um mal absoluto da sociedade. Pensar que a nacionalização e a apropriação dos principais meios de produção é o que deve ser. A subordinação da análise política à análise económica. A defesa das periferias, as minorias e tudo isso, e as sociedades inclusivas em relação ao centro. O complexo do ressentimento, do colonialismo e por aí fora. E temos o trauma, que eu não falei aqui em Portugal, o trauma do Estado Novo, que também está incutido na mente de todos esses jornalistas. O binómio opressor-oprimido, que também está... Meus amigos, todos esses comentadores e essas comentadoras, que até mete medo uma pessoa a ouvir os comentários dessas pessoas, todos eles têm esta narrativa ideológica. Aquilo é ideologia. Essa gente é ideologia. Portanto, a aliança... Agora vamos ver a aliança do grande capital com a nova esquerda. E isto, eu tenho que explicar isso uma vez por todas. Régis Debray, o grande Régis Debray, intelectual francês, que era uma pessoa que se dizia de esquerda, era colocada à esquerda. E nos fala aqui de maio de 68, que aconteceu em França, nos anos 60, não é? Maio de 68, aqui com o subtítulo Uma Contra-Revolução Conseguida, e que nos mostra qual foi a origem desses movimentos estudantis. Começam a ser movimentos estudantis, depois se vão propagar nos operários, por aí fora, até chegar aos meios políticos, culturais, por aí fora. Tem aqui o livro, mais 68, e Régis Debray nos diz que o grande capital, aquilo que o professor Olavo falava dos metacapitalistas, começaram a pensar, bom, nós não podemos ter os marxistas e comunistas contra nós. Toda esta gente, todos estes jovens, nós temos que pôr estes jovens todos a consumir os nossos produtos. Os filmes, as músicas, as marcas da Nike, da Adidas, os computadores, os telemóveis, portanto, na evolução, não é? Até hoje, dos anos 70 até agora, nós temos a roupa, nós temos que pôr esta gente toda a consumir, não ser contra o grande capital, mas sim consumir o que o grande capital oferece. Então como é que vamos fazer isso? Vamos pegar nesta ideologia marxista, vamos retirar, digamos assim, vamos retirar do marxismo original as populações que formam os trabalhadores, os agricultores, os operários, toda esta gente que acabam por ser os europeus e os americanos autóctonos, não é? Vamos expulsar esta gente toda e vamos atingir as minorias raciais, minorias sexuais, minorias ideológicas, que são os ambientalistas por aí fora, toda esta gente, e ao mesmo tempo vamos mandar vir a mão de obra dos países asiáticos e médio-orientais e norte-africanos e africanos, vamos mandar vir esta mão de obra toda, porque como não há nascimentos, não é? A queda na natalidade na Europa, que já era notório em 68, vamos então substituir esta gente toda que não nos interessa
por toda esta gente das periférias e os imigrantes também. Que é isso que o grande capital fez aliança com a nova esquerda. E por isso é que temos atores como o Bill Gates, como o George Soros, como toda esta gente, como os do Fórum Económico Mundial, toda esta gente, não é? Os tecnocratas de Bruxelas, os dirigentes da ONU, do Fórum Económico Mundial, do próprio Partido Democrata, toda esta gente americana, toda esta gente que representa a grande finança, o capital global, vai ter nesta nova esquerda os seus aliados ideológicos. E onde é que vamos buscar esta gente? Nas escolas. Os jovens. Jovens, nas universidades, nas escolas. Vamos então criar aquilo que hoje está muito na moda, o woke. A palavra wokeismo, não é? Então, a aliança do grande capital e da nova esquerda, junto com a doutrinação das escolas, junto com a ocupação dos média, TVs, rádios, jornais, revistas, por aí fora, e com a ocupação dos grandes centros políticos internacionais, as grandes organizações internacionais, como Bruxelas, União Europeia. A União Europeia é a imagem de tudo isso que eu aqui falei. É mesmo a imagem de tudo isso que eu aqui falei. A ONU, o Fórum Económico Mundial, todos esses atores, o Partido Democrata, todos esses atores vão formar, portanto, aquilo que nós hoje chamamos os poderes globais, os poderes globalistas, que têm a nova esquerda como seu braço direito, junto com a imigração, que é praticamente uma imigração indostânica e islâmica, em que as organizações islâmicas radicais, o wahhabismo, junto com a Irmandade Muçulmana, vão também ser aliados importantes desta nova esquerda. Porque quem passa a ser o inimigo já não é o patronato capitalista, como era no marxismo, que era um problema para os globalistas. Isto era um grande problema para os globalistas. Os marxistas originais terem como inimigo o patronato e a burguesia, ou seja, o grande capital. Então desviaram, como eu disse, para as periferias, para as minorias, junto com a imigração. Então, a partir de agora, o grande inimigo passa a ser os autóctonos, as populações europeias e americanas, não é? Que são as pessoas normais. As pessoas que têm uma família, que têm filhos, que têm trabalho, que têm uma casa. As pessoas normais que somos as pessoas normais. Eu chamo isso de normal porque nós não somos ideológicos. Nós não andamos aqui com nenhuma ideologia na cabeça. Defendemos a família, defendemos o nosso país, defendemos o nosso modo de vida, defendemos a nossa língua, o nosso trabalho, a nossa bandeira, as nossas coisas que nós... Eu não vou defender Espanha, nem a Alemanha, nem a França. A França até podia, não é? Porque eu nasci em França e tenho uma certa simpatia, não é? Mas eu não vou defender os outros países. Eu vou defender Portugal, não é? Nós é que passamos a ser os maus da fita, os inimigos. Portanto, a partir de agora, esta nova esquerda ideológica tem como inimigo principal o português. Não é a extrema-direita, porque a extrema-direita, este conceito, este argumento da extrema-direita foi inventado. Não foi inventado, isto já vem, Lévi-Strauss falava disso, Hannah Arendt falava disso, muita gente falava disso depois da Segunda Guerra Mundial, com o trauma da Segunda Guerra Mundial. E aqui em Portugal, com a agravante do trauma do Estado Novo, temos esses dois traumas e por isso é que esta gente toda na televisão passa o dia inteiro, a noite inteira, a dizer mal do único partido da direita que existe em Portugal, que é o Chega. Porque se não existisse o Chega, se calhar continuavam a dizer mal do PSD e do CDS, de forma muito mais leve, não é? Porque antigamente não era como hoje acontece com o Chega. Sempre houve uma oposição da esquerda portuguesa, tanto ao PSD como ao CDS, mas nunca chegou a ser como aquilo que acontece hoje ao Chega. O Chega, eu digo-vos uma coisa, há comentadores na televisão que chegam ali, eu acho que se eles pudessem, sei lá o que é que podiam fazer ao Ventura para não estar aqui a dizer uma coisa e depois mandarem-me o vídeo abaixo, não é? Quer dizer, portanto, esta gente torna-se tão perigosa, que tudo isto é muito perigoso o que está a acontecer, não é? Então é isto.
tudo isto, toda esta análise, para nós chegarmos à conclusão de que essa esquerda acaba por ser uma patologia muito perigosa. Acaba por ser uma psicologia do ressentimento que passa a odiar tudo o que não é como eles. Tudo o que não está cada vez mais à esquerda é odiado por esta gente. Ao ponto neles próprios, fazerem competição para ver quem é que está mais à esquerda, quem é que vai mais para a esquerda. Há pouco tempo, o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, foi chamado de extrema-direita. Porque agora está na moda chamar extrema-direita a todos aqueles que não fazem, que não são imigracionistas, que não rejeitam todo o tipo de sociedade tradicional, que não rejeitam a propriedade privada, que não rejeitam a nacionalização e a apropriação dos meios coletivos, aquilo que o Klaus Schwab dizia, vocês vão ser felizes, não vão ter nada, mas vão ser felizes. É a apropriação coletiva dos meios de produção, não é? A subordinação da análise política à análise económica, defesa das periferias em relação ao centro, o complexo do ressentimento contra as sociedades ocidentais e o binómio opressor-oprimido. Quem não faz parte disto, quem não abraça estes conceitos ideológicos, é alguém que é fascista, que é hitlerista, que é da extrema-direita, enfim. E tudo isso é muito triste, porque esta gente vai ficar completamente isolada. Porque as populações já estão a rejeitar isto tudo. Os Estados Unidos, com a vinda do Trump, está a mexer com a Europa. A Europa, cada vez mais os partidos da direita estão a subir. Chamados de direita popular estão a subir. Cada vez mais, estas pessoas todas que defendem a norma... Repare, o Donald Trump defende a normalidade, defende o senso comum, defende o que é normal. Claro que a comunicação social vai dizer o contrário, vai dizer que eles são, que ele é o... neste momento, eles neste momento estão divididos. Tem o Donald Trump do lado, tem o Putin do outro. Nós vamos dizer mal de quem? Agora temos que dizer mal dos dois, agora a competição vai ser de quem é que vamos dizer mais mal, não é? Se é de um ou se é do outro, não é? Portanto, isto tudo é muito triste e, meus amigos, tudo isso pode-se estudar nos livros. Roger Scruton aqui, tolos, impostores e incendiários, põe completamente a nu, desmascara esta gente toda desta nova esquerda ideológica. E tenho aqui, para acabar o livro, alguns livros interessantes, portanto, como eu mostrei, Maio de 68, Régis Debray, para nós percebermos porque é que o grande capital teve que ir buscar a nova esquerda, não é? Porque precisa dessa nova esquerda, porque senão tinha os marxistas originais contra eles, e isso foi uma estratégia muito bem encabeçada por esses grandes atores que usaram os políticos, não é? Por exemplo, Mitterrand foi usado completamente para esta estratégia. Depois temos aqui Breve História Mundial da Esquerda, de Solomon Sand, que eu aconselho toda a gente aqui, muito bem, da Ziggurat, com a tradução de Carlos Vaz Marques, que eu aconselho a leitura, porque isto aqui faz a retrospectiva histórica no espaço e no tempo de todos esses movimentos que eu falei, de toda essa evolução da esquerda, desde o marxismo até chegar aos dias de hoje. Depois temos as técnicas de ocupação do espaço mediático, do espaço universitário, do espaço cultural, do espaço político, com as técnicas gramscianas de António Gramsci, e aqui nada melhor do que Cadernos do Cárcer, não é? Aqui, para quem quer estudar isto a fundo. Depois, para os fenómenos do wokismo, perceber estas periferias que estão a querer agora. Portanto, o wokismo agora teve uma queda muito grande, não é? Principalmente agora com a vitória de Donald Trump. Mas desde 2016, 2017, de 2015, daquele famoso episódio de George Mark Floyd nos Estados Unidos, não é? Que as periferias quiseram ocupar o centro, controlar o centro, nada melhor do que a religião woke de Jean-François Bernstein, que nos explica este fenómeno woke, que tem várias premissas, desde o liberalismo, de servir-se do próprio liberalismo para uma libertinagem desenfreada, desde ter as ideias neomarxistas no centro, desde alguns atores, o próprio Jean-François Bernstein nos fala de que não é uma evolução do protestantismo, como eu tenho ouvido aqui muita gente a dizer, muitas asneiras andam por aí. Não.
que a sociedade americana, justamente pelo protestantismo ter saído, ter baixado, digamos assim, e a natureza tem horror ao vazio, então como a natureza tem horror ao vazio, sai uma espiritualidade forte, como o protestantismo bíblico, não é? O protestantismo evangélico, logo a seguir é preenchido por uma nova ideologia completamente secularizada, que é o wokeismo, não é? Que é normal este fenómeno acontecer, não é? Quando uma sociedade é descristianizada, logo automaticamente aparece uma outra ideologia para preencher esta sociedade que espiritualmente está completamente vazia, não é? Então, quando os jovens não têm uma referência como Deus, estão sujeitos a abraçar tudo e mais alguma coisa, e depois temos essas loucuras, estes desvios de que eu sou uma árvore, eu sou um peixe, eu sou... essas loucuras todas do que o wokeismo levou mesmo à loucura total e que está a destruir completamente a esquerda, meus amigos. Se a esquerda foi destruída, se tudo isso que nós estivemos a falar, todas essas pressupostos que eu estive aqui a falar, estão a ser completamente varridas, devem-no ao wokeismo, que conseguiu se autodestruir nele mesmo. Aqui fica a referência a Jean-François Wallenstein e a religião woke. Por fim, as raízes da dialética negativa, na escola de Frankfurt, também um trabalho importante, de Cristiano Rodrigo Itural, que faz aqui um trabalho muito interessante, que eu já fiz o resumo do canal, podem ir, a escola de Frankfurt e o início da nova esquerda, para percebermos com mais profundidade as raízes históricas desta nova esquerda. É tudo, meus amigos, espero que tenham gostado. Não se esqueçam, este livro está à venda aqui em Portugal, portanto, Roger Scruton, Tolos, Impostores e Incendiários. Já agora faço aqui, já tinha feito há muito tempo atrás, bem, uns 4 anos, já tinha feito o resumo deste livro, que eu já tenho este livro há muito tempo. Aliás, este livro saiu em 2015, veja bem. Aqui é a edição de 2015. Não, esta edição é de 2018, mas o original vem de 2015, pelo que eu estou aqui a ver. Ou 2018. Está aqui as duas datas. Eu já tenho esse livro desde essa altura. Portanto, desde 2018 que eu ando a estudar estes movimentos. E isto é muito bom, meus amigos. Podem comprar este livro, que está aí à venda. E que, quanto mais nós estudarmos as correntes de pensamento, os movimentos, a própria história das ideias políticas, mais nós compreendemos os fenómenos à nossa volta, no espaço e no tempo. Espero que tenham gostado mais este vídeo. Não perca, vem aí o Londonistão. Como é que a Grã-Bretanha se transformou? Este livro é assustador, meus amigos. É assustador. Eu estou agora a ler, estou agora a fazer o guião para apresentar aos meus amigos, e as coisas todas que eu estou aqui a ler, eu vou ter que ter muito cuidado ao apresentar este livro aqui no YouTube. Não percam, porque isto vai ser um vídeo. Nunca pensei que a sociedade da Grã-Bretanha, a sociedade inglesa, vivesse este clima, que está aqui até a palavra aqui, não é? Eu não vou dizer, que estivesse a viver. E agora, atenção, este livro já foi escrito há algum tempo, portanto agora a coisa está muito pior do que quando este livro foi escrito. Portanto, não percam o próximo trabalho, será um trabalho muito interessante. Vamos também ter o livro Em Defesa da Fé, de Lee Strobel, que eu faço aqui questão de apresentar como é que este jornalista, que era um ateísta militante, se vai transformar num apologético da defesa cristã. Como é que, na sua investigação para provar que Jesus não tinha morrido na cruz, ele próprio se vai converter à fé cristã. Não percam também, que vai ser uma apresentação muito interessante. Um abraço e até uma próxima.